Olá, gente! Então, no capítulo 2 do Caderno de Vocês de Português, na página 22, a gente vai dar início a mais um gênero textual. Dessa vez, a gente vai falar sobre reportagem. Então, o que é reportagem? Reportagem é um gênero textual jornalístico que tem como objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma forma clara e com uma linguagem direta. Então, além de notícia, que também é o gênero textual jornalístico, a gente também tem reportagem. Só que notícia e reportagem, eles são diferentes. Como assim, Pro? Na reportagem, os assuntos, eles são mais detalhados, né? Vem com entrevistas, dados comprobatórios, pesquisas sobre o assunto, que traz uma validade, um dado comprovando que aquele assunto ele tem base, né? Ele tem veracidade. No caso, se eu for falar de futebol, então eu tenho que procurar entrevistar alguém que realmente entende de futebol, como um técnico, né, um jogador, para que fale do assunto. É um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, se eu for falar sobre a vacina do coronavírus, né? Então, eu tenho que procurar um cientista que realmente entenda do assunto, né? Da fabricação da vacina para poder falar sobre ele. Então, eu tenho que trazer vários detalhes, né? Várias informações. E na notícia, não. A notícia pode trazer poucas informações sem muitos detalhes. Não precisa ter necessariamente um especialista para falar sobre o assunto. Então, aqui tem um exemplo, e tem esse primeiro exemplo, que é uma reportagem, que fala de uma lutadora, né, de taekwondo. Aí o título da reportagem é Uma Guerreira Dentro e Fora dos Tatames. Vem trazendo o nome dela, a idade, e ela vem falando também da luta dela, né, do que ela passa nos campeonatos, onde ela está querendo um patrocínio para continuar lutando e ganhar várias medalhas. Então, aqui é um exemplo de reportagem. Temos também esse outro tipo, que é um exemplo de reportagem que fala sobre salvar vidas, né? Fala de saúde, né? De transplante, onde tem uma reportagem do bebê que luta contra o tempo, né? Porque está esperando o coração para receber. Aí tem até um gráfico, tem um gráfico aqui, né? Que traz mais detalhes sobre o assunto. E temos também essa reportagem que tem no livro de vocês, na página 22, que é uma reportagem falando do Dia das Crianças, que criança não precisa ganhar apenas presente, mas também merece outras coisas, como carinho, respeito e direitos básicos. Então, já viram que é uma reportagem? E já sabem onde a gente pode encontrar? Então, a gente pode encontrar em vários meios de comunicação, né? Vamos ver aqui. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Aí nós temos na página 23 todo o texto falando sobre o Dia das Crianças. Leiam uma reportagem falando do Dia das Crianças. A Pro não vai ler aqui, né? A Pro vai querer que vocês leiam e entendam e depois a gente conversa sobre, tá, gente? Aí vem na página 24, tem a terminação do texto e vem falando também o que é reportagem, né? Que é um texto jornalístico que pode ser encontrado em vários meios de comunicação, na televisão ou no rádio, por exemplo. A reportagem aparece através de apresentação de um repórter, né? Quando a gente liga o jornal na televisão, né? Tem sempre lá as reportagens falando sobre os assuntos abordados no dia, né? Os assuntos da atualidade. E também a gente encontra ele escrito. Aonde, Pro? Nas revistas, nos jornais, na internet, em vários sites, ou até mesmo em redes sociais, as pessoas postam muitas reportagens. E nela apresenta sempre um tema, trazendo além de informações sobre ele, dados comprobatórios ou entrevista com especialistas para dar validade às informações apresentadas. Isso mesmo. Em uma reportagem sempre tem entrevistas, sempre tem dados, pesquisas sobre o assunto, para trazer informações mais detalhadas, né? Aí nós temos aqui na página 26 a diferença, né? Temos uma coluna falando sobre o reportagem e outra falando sobre notícia e a diferença entre esses dois textos jornalísticos. Então, na reportagem é um texto que debate um tema, ou seja, apresenta informações mais detalhadas sobre um assunto. Apresenta informações como entrevistas, dados comprobatórios, estatísticas, gráficos e opiniões de especialistas para fundamentar o debate. Então, nela a gente traz opiniões de especialistas, né,
sobre o assunto. Se for de futebol, traz técnico, jogador para debater. Se for sobre doença, traz médico, traz cientista, né? Se for sobre educação, traz professor, secretário de educação. Então, traz pesquisas, né? Tudo isso para dar mais, para fundamentar mais o assunto, né? Essas opiniões deles, né? Para debater, para as pessoas entenderem muito bem o assunto. E na notícia, não. A notícia apresenta fatos e acontecimentos de modo simples, objetivo e impessoal. É um texto que contém apenas informações e não apresenta opiniões de especialistas nem dados mais detalhados. É mais curta que a reportagem. A notícia traz apenas informações, não tem entrevistas, né? Não tem os especialistas debatendo sobre o assunto, então há uma diferença. Então vamos aqui de novo, aqui de olho na estrutura da reportagem. Ela sempre vem com título, né? Aí vem com um lead ou lead, que vem logo abaixo do título e busca chamar a atenção do leitor para que leia a reportagem completa. E vem o corpo do texto, que é toda a reportagem, a entrevista e as informações sobre o assunto. Aí aqui tem outro exemplo, reportagem número 2, vem aqui, ó. Água chega poluída às torneiras da Paraíba, é o título, né? E o slide de reportagem, que vem aqui, né, um subtítulo falando sobre o assunto. Então, leiam aí no caderno de vocês, para a gente poder fazer as atividades e debater sobre o assunto, tá? Beijo, meus amores.